Imagine um tempo distante, quando o mundo era um lugar vasto e desconhecido, onde o sobrenatural caminhava lado a lado com o cotidiano. Um tempo em que as sombras não apenas escondiam segredos, mas também criaturas que desafiavam a compreensão humana. A Bíblia, mais do que um simples livro de histórias, é um portal para esse mundo. Suas páginas estão repletas de narrativas que capturam o imaginário, apresentando seres que desafiam os limites do real e do mítico. Hoje, vamos mergulhar nessas histórias, explorando as criaturas mais temidas da Bíblia, cada uma carregando um ensinamento profundo sobre a natureza do medo, da fé e da eterna batalha entre o bem e o mal. Essas histórias, longe de serem meros contos, são ecos de um tempo em que a humanidade vivia em constante tensão entre o divino e o terreno. Os Nefilim, o Leviatã, o Behemoth, o dragão do Apocalipse e o cavalo pálido são mais do que meras figuras míticas. São símbolos de forças que moldaram o destino dos homens, que desafiaram reis e profetas, e que continuam a ressoar nas mentes daqueles que ousam explorá-las. Prepare-se para uma jornada onde cada palavra é um passo em direção ao desconhecido, onde cada criatura é um reflexo de nossos maiores temores e nossas mais profundas esperanças. Nos primórdios da criação, quando a Terra ainda era jovem e a humanidade começava a tomar forma, uma sombra se ergueu sobre o horizonte. Eram os Nefilim, gigantes poderosos que despertaram tanto curiosidade quanto temor. O livro de Gênesis nos fala deles como seres extraordinários, nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A própria existência dos Nefilim era uma afronta ao equilíbrio divino, uma transgressão dos limites que Deus havia estabelecido. A simples menção aos Nefilim traz à tona imagens de poder descomunal, de força que nenhuma muralha poderia conter. Eles não eram apenas gigantes em estatura, mas também em sua capacidade de moldar o destino dos homens. Heróis de renome, sim, mas também símbolos de uma corrupção que se espalhava como um veneno, envenenando a própria essência da humanidade. O impacto dos Nefilim foi tão profundo que a Terra, já saturada de violência e maldade, precisou ser purificada. E assim veio o grande dilúvio, não apenas como um evento climático, mas como um julgamento divino, uma reinicialização do mundo para livrá-lo da corrupção que os Nefilim representavam. Mesmo hoje, os Nefilim continuam a fascinar e a inspirar especulações. Como pode uma raça de gigantes ter existido? Teriam eles realmente caminhado entre nós, ou seriam apenas metáforas de poder e arrogância? Alguns veem neles ecos de lendas de gigantes que permeiam muitas culturas ao redor do mundo. Outros tentam desvendar os mistérios arqueológicos, buscando provas concretas de sua existência. As teorias variam, desde seres mitológicos até líderes tribais cujas proezas foram exageradas ao longo dos séculos. Mas, independentemente de como os interpretamos, os Nefilim permanecem como um poderoso lembrete de que o poder sem controle, a ambição sem limites, levam inevitavelmente à queda. Eles nos desafiam a refletir sobre a natureza do poder e as responsabilidades que ele traz. Se os Nefilim dominavam a terra, o Leviatã reinava sobre os mares. Uma criatura de pesadelos, nascida das profundezas abissais, onde a luz nunca penetra e onde o próprio caos encontra seu lar. O Leviatã, descrito no livro de Jó, é mais do que uma simples serpente. Ele é a encarnação do caos primordial, uma força indomável que representa as águas turbulentas e os mistérios insondáveis dos oceanos. A batalha contra o Leviatã não é apenas uma luta física. É uma batalha cósmica, onde a ordem divina enfrenta as forças do caos. O Leviatã, com suas escamas impenetráveis e seu sopro flamejante, desafia qualquer tentativa de dominação. Somente Deus, em sua infinita sabedoria e poder, pode enfrentar e subjugar essa criatura titânica. No livro de Isaías, o Leviatã é associado à derrota das forças do mal. Ele é um dragão do mar, uma ameaça constante à ordem estabelecida por Deus. A vitória sobre o Leviatã é uma reafirmação do poder supremo de Deus, capaz de trazer harmonia a um mundo frequentemente mergulhado em desordem. A imagem do Leviatã transcendeu as páginas da Bíblia, encontrando seu caminho em obras de arte, literatura e cinema. Ele é frequentemente retratado como um monstro marinho colossal, uma força da natureza que nenhuma tecnologia humana pode controlar. Mas o Leviatã não é apenas uma criatura de terror. Ele é um símbolo das forças naturais que escapam ao controle humano, da vastidão do desconhecido que ainda nos rodeia.
Em Jó, a descrição detalhada do Leviatã não apenas assusta, mas também fascina, nos convidando a contemplar as forças que moldam nosso mundo e que estão além da nossa compreensão. O Leviatã nos desafia a aceitar que há coisas que nunca poderemos dominar completamente. Ele nos lembra que, apesar de nossos avanços e conquistas, somos apenas uma pequena parte de um universo vasto e indomável. Mas, ao mesmo tempo, nos convida a confiar em Deus, a buscar o equilíbrio e a harmonia em um mundo cheio de incertezas. Enquanto o Leviatã reina nos mares, o Behemoth é o Senhor das terras. Mencionado no livro de Jó, o Behemoth é descrito como uma criatura gigantesca, com uma força incomparável e uma presença dominante. Ele é o maior dos animais terrestres, um símbolo da majestade e poder da criação de Deus. O Behemoth é uma representação da natureza em sua forma mais poderosa, mostrando que a criação de Deus é vasta e cheia de maravilhas. Embora o texto bíblico ofereça poucos detalhes sobre sua aparência exata, o Behemoth é visto como um testemunho da diversidade e complexidade da vida na Terra. Esta criatura nos lembra da necessidade de respeitar a criação e de viver em harmonia com a natureza. Ele nos desafia a reconhecer nossa pequenez diante da vastidão do universo e a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. Ao longo dos séculos, o Behemoth tem sido objeto de especulação e debate. Alguns estudiosos o identificam com animais reais, como o hipopótamo ou o elefante, enquanto outros o veem como uma criatura mítica, parte do rico tecido de lendas antigas. Na ciência moderna, o Behemoth é usado como uma metáfora para forças naturais poderosas, como terremotos e vulcões. Ele nos ensina a reconhecer a força bruta da natureza e a importância de respeitar o ambiente em que vivemos. Os textos que descrevem o Behemoth destacam sua força e invulnerabilidade. Ele se alimenta das plantas das montanhas, e seus ossos são descritos como tubos de bronze, sua estrutura óssea como barras de ferro. Assim como o Leviatã, o Behemoth é imbatível por mãos humanas, simbolizando o poder indomável da natureza criada por Deus. Nos escritos proféticos do livro de Apocalipse, encontramos uma visão dramática e aterradora de um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, símbolo do poder do mal e da resistência ao plano divino. Este dragão é identificado como Satanás, o adversário de Deus, que busca destruir a humanidade e desviar as almas da salvação. A imagem do dragão no Apocalipse representa o conflito eterno entre as forças do bem e do mal. O dragão é um símbolo de todos os poderes que se opõem a Deus e ao seu reino. A batalha entre o dragão e o arcanjo Miguel é uma ilustração da luta espiritual que ocorre no coração do universo e em nossas próprias vidas. A derrota do dragão é uma promessa da vitória final do bem sobre o mal, uma esperança de que, apesar das provações, a justiça divina prevalecerá. Esta imagem nos lembra da necessidade de vigilância e fé, pois a luta espiritual é constante e desafiante. O dragão do Apocalipse tem capturado a imaginação de artistas e escritores por séculos. Ele aparece em pinturas, esculturas e histórias que exploram o tema da redenção e da batalha entre luz e trevas. A imagem do dragão nos desafia a enfrentar nossos próprios medos e a confiar em Deus para nos guiar através das batalhas da vida. Ele nos lembra que, com fé e coragem, podemos superar qualquer adversário e encontrar paz em meio ao conflito. O simbolismo do dragão vai além de uma mera criatura aterrorizante. Ele é o acumulado de todas as forças malignas que tentam corromper a criação de Deus. Sua queda representa o triunfo da verdade e da justiça, um lembrete poderoso de que, por mais sombria que a situação pareça, a luz sempre prevalecerá. No mesmo livro de Apocalipse, encontramos a figura do cavalo pálido, montado por aquele que se chama Morte. Ele é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, cuja chegada traz destruição e transformação. Sua presença é um lembrete da fragilidade da vida e da inevitabilidade do fim. O cavalo pálido representa a morte e a transição, um ciclo natural que todos devemos enfrentar. Ele nos desafia a refletir sobre o significado de nossa existência e a buscar viver com propósito e integridade. Apesar de seu aspecto sombrio, o cavalo pálido nos ensina sobre a esperança da ressurreição e da vida eterna prometida por Deus. Ele nos lembra que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova vida na presença divina. A imagem do cavalo pálido tem sido explorada em várias tradições culturais e filosóficas, simbolizando a transformação e a renovação. Ele é um lembrete de que, apesar do medo da morte, há beleza e significado na vida que nos foi dada.
O cavalo pálido nos inspira a viver plenamente, a abraçar cada momento e a buscar a paz interior. Ele nos desafia a encontrar equilíbrio entre a aceitação do inevitável e a celebração do presente. Na visão de João em Apocalipse, o cavalo pálido é o último dos 4 cavaleiros a ser revelado, e seu surgimento é um presságio do fim dos tempos. A figura que monta o cavalo pálido carrega consigo o poder de trazer a morte para 1/4 da terra, usando a espada, a fome, a peste e as feras. Essa imagem é ao mesmo tempo aterrorizante e reveladora, pois nos confronta com a realidade da mortalidade, uma verdade inevitável que todos devem encarar. Além das criaturas terrenas e monstruosas, a Bíblia nos apresenta seres celestiais de poder e majestade, entre os quais estão os arcanjos. Estes seres são descritos como mensageiros e guerreiros de Deus, desempenhando papéis cruciais na batalha contra as forças do mal. Miguel, cujo nome significa o quem é como Deus, é talvez o mais conhecido dos arcanjos. Ele é frequentemente descrito como o comandante das hostes celestiais, um guerreiro de luz que lidera as batalhas contra Satanás e seus seguidores. No livro de Apocalipse, é Miguel quem derrota o dragão, lançando-o para fora do céu. Miguel representa a força da justiça divina e a proteção de Deus sobre seu povo. Sua figura nos inspira a lutar pela justiça e a confiar na proteção divina em nossas vidas. Gabriel, cujo nome significa o força de Deus, é outro arcanjo proeminente. Ele aparece em várias passagens bíblicas, anunciando grandes eventos, como o nascimento de Jesus a Maria e a chegada do profeta João Batista a Zacarias. Gabriel é o mensageiro que traz as palavras de Deus à humanidade, revelando planos divinos e cumprindo profecias. Gabriel simboliza a comunicação entre o divino e o humano, lembrando-nos da importância de ouvir e seguir a voz de Deus em nossas vidas. Sua presença nos textos sagrados nos inspira a estar atentos aos sinais divinos e a viver em conformidade com a vontade de Deus. Os anjos são outra classe de seres celestiais que desempenham papéis significativos na Bíblia. Embora menos poderosos que os arcanjos, os anjos são vistos como servos fiéis de Deus, cumprindo suas ordens e protegendo os seres humanos. Em várias passagens bíblicas, os anjos são descritos como guardiões que protegem os fiéis das forças do mal. Eles são enviados por Deus para guiar, proteger e ministrar aos seres humanos em momentos de necessidade. Um exemplo notável é o anjo que protege Daniel na cova dos leões, garantindo sua segurança durante a noite. Os anjos guardiões simbolizam a presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos de maior perigo. Eles nos lembram que, embora possamos enfrentar desafios e perigos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Além de sua função como guardiões, os anjos também atuam como mensageiros divinos, trazendo revelações e orientações de Deus para os humanos. Um exemplo claro é o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores, onde uma multidão de anjos canta louvores a Deus e proclama a paz na terra. Esses mensageiros celestiais nos inspiram a estar atentos às mensagens de Deus em nossas vidas e a seguir o caminho que Ele nos aponta. Eles nos lembram que a comunicação com o divino é um aspecto essencial de nossa fé. Entre os anjos, há 2 classes de seres que têm um lugar especial na Bíblia, os querubins e os serafins. Estes são descritos como os guardiões da glória de Deus e do trono celestial, seres de grande poder e majestade. Os querubins aparecem pela primeira vez no livro de Gênesis, onde são colocados para guardar o caminho da árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Eles são frequentemente descritos como seres alados, com múltiplas faces e cercados de fogo, simbolizando a santidade e o poder de Deus. No livro de Ezequiel, os querubins são descritos como criaturas com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, cada uma representando um aspecto diferente da criação de Deus. Eles também possuem asas que cobrem seus corpos, simbolizando a pureza e a proteção divina. Os querubins nos lembram da santidade de Deus e da necessidade de reverência e obediência ao nos aproximarmos dele. Eles são os guardiões da santidade, aqueles que separam o sagrado do profano. Os serafins são mencionados no livro de Isaías, onde são descritos como seres de 6 asas que estão constantemente ao redor do trono de Deus, cantando o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O nome serafim significa os ardentes, referindo-se ao seu zelo ardente por Deus e sua pureza. Os serafins são vistos como os purificadores, aqueles que removem a impureza dos que se aproximam de Deus.
No livro de Isaías, um serafim toca os lábios do profeta com uma brasa viva, purificando-o para que ele possa cumprir sua missão divina. Essas criaturas celestiais simbolizam o fogo purificador de Deus, que consome a impureza e prepara os escolhidos para o serviço divino. Eles nos desafiam a buscar a pureza e a santidade em nossas vidas, para que possamos estar em comunhão com Deus. A Bíblia, com suas histórias e símbolos ricos, nos oferece uma visão de criaturas que representam tanto nossos medos humanos quanto verdades espirituais profundas. Os Nefilim, o Leviatã, o Behemoth, o dragão do Apocalipse, o cavalo pálido, os arcanjos, anjos, querubins e serafins são mais do que figuras míticas, são reflexões de nossa própria jornada espiritual. Cada criatura nos ensina lições valiosas sobre a luta entre o bem e o mal, a ordem divina e o caos, a força da natureza e a fragilidade da vida. Eles nos desafiam a buscar a sabedoria divina, a viver com humildade e reverência, e a manter a fé em meio às tempestades da vida. Ao refletirmos sobre essas criaturas, somos chamados a reconhecer a presença de Deus em todas as coisas, a caminhar com confiança na luz da verdade, e a encontrar coragem e esperança em meio ao medo e à incerteza. Que possamos, como os antigos que contavam essas histórias, viver vidas de propósito e significado, inspirados pela fé que desafia as sombras e abraça a luz.